Oi, gente! Hoje eu tô aqui num apartamento no Morumbi, na cozinha, e eu vou mostrar pra vocês quais soluções que a gente usou para esse projeto. Então, só para contar um pouquinho dessa obra. É um apartamento super antigo, ele deve ter mais ou menos uns 40, 50 anos. Todos os revestimentos eram antigos aqui nessa cozinha, o piso, as bancadas, o armário. Então a gente repaginou tudo, né? Os clientes quiseram trocar todos os acabamentos, todo o mobiliário e a gente fez tudo do zero. Então essa cozinha, ela tinha uma disposição bem complicada. E eu vou explicar para vocês um pouquinho do layout. Então a gente repaginou esse layout, além de trocar todo o resto. Então aqui, essa porta é a que vem dos quartos, né? Então você entra aqui na cozinha e como que ela era antes. Aqui tinha uma mesinha para 4 lugares encostada na parede. Aqui tinha uma bancada em L, que era bem menor que essa, ela começava mais ou menos aqui, uma bancada em L e o fogão. A geladeira ficava aqui, bem no caminho entre a cozinha e aqui que é a lavanderia. Então ela ficava bem na frente da iluminação que vem da janela. Então ela ficava no meio do caminho. O que a gente pensou aqui? A grande dificuldade estava em pensar num lugar para essa mesa. Porque essa mesa para refeição mais rápida, é refeição do dia a dia, para evitar ficar usando a sala de jantar, né? Para ser uma coisa mais prática. Então, a única maneira da gente conseguir dispor tudo que era necessário nessa cozinha e ter uma mesa era colocando essa mesa encostada na parede no sentido maior. Então, normalmente a gente coloca no sentido menor, né? Então, esse pedacinho aqui encostado na parede, mas aqui, se a gente fizesse dessa forma, a gente ia comprometer a passagem. Então aqui, a gente deixou essa geladeira aqui no cantinho, pra não ficar no caminho. Esse armário, que é uma torre, eles não tem forno embutido e micro-ondas embutido. Então é só um forninho com um micro-ondas. A gente pensou em criar ao lado da geladeira pra esconder essa lateral, e aqui a gente conseguiu criar essa bancada super grande e funcional. Ali eles optaram por manter o fogão que eles já tinham, então eles não quiseram cooktop. A máquina de lavar eles também mantiveram o que eles já tinham. Então, dessa forma, olha como a gente aproveitou bem melhor o espaço. Falando um pouquinho sobre os acabamentos e a marcenaria. Então, começando pelos acabamentos. As referências da cliente eram todas bem claras, bem simples, né? Então, sem muita informação. Usando esse tijolinho, esse revestimento de tijolinho que é o Bella Vita da Portinari, a gente criou essa base toda neutra. E aqui a gente usou até meia altura pra gente ter essa pintura na parte de cima. Então, é legal essa solução porque a gente acaba economizando em revestimento. A gente aplica uma cor que futuramente ela pode até ser mudada se eles quiserem. Então você já muda a cara da cozinha sem uma grande reforma, só com a pintura. E você dá esse ar, no caso do azul, um ar mais clássico, um ar mais leve para o ambiente. Com relação à marcenaria, o que a gente pensou? A gente optou por uma marcenaria branquinha. Os puxadores, ela quis também esse modelo que é mais romantiquinho, então ele é mais charmosinho. E a gente deu pequenos toques de madeira, né? Então a gente usou um MDF amadeirado aqui nessa base, criando essa linha horizontal bonita na base desse armário. Aqui uma outra prateleirinha para apoiar objetos decorativos, livros, com esse fiozinho de sustentação aqui. Esse fio ele ajuda a sustentar de forma mais leve, mais delicada. Aqui a gente também usou a madeira destacando esse nicho que a gente criou para os dois fornos, então o forninho e o forno de micro-ondas. E aqui no tempo da mesa também. Então esses toques de madeira, eles trazem um calor para a composição. Esse painel, ele lembra um lambri, essa ideia de trazer um conforto térmico para a lateral da mesa. Então ele tem essas repinhas e aqui em cima a gente configurou uma fitinha de LED para colocar a iluminação. A porta era uma porta super antiga, que tava com a lâmina de madeira soltando, então a gente só trocou a fórmica dela e aproveitou a estrutura, além de trocar também a maçaneta. Então é uma dica legal para quando você não quer trocar tudo, apenas aproveitar a estrutura, trocar, ela já fica com uma cara nova e você acaba gastando menos também.
Uma coisa que a gente sempre detalha na marcenaria é a gaveta de talheres. Então aqui a gente tem garfo, faca, colher, aqui os menorzinhos. Na primeira gaveta normalmente a gente detalha dessa forma. E na terceira gaveta a gente considerou essas divisórias inteiras para caber aquelas conchas e aquelas colheres maiores. É bem legal detalhar também para que a marcenaria atenda a todas as necessidades. Aqui na lavanderia a gente seguiu com a mesma ideia desse revestimento, meia altura, e a gente pintou de azulzinho só nessa parte e o resto a gente deixou bem branquinho. Aí aqui ela já tinha também essa máquina lavadora de roupas, então não é lava-seca, então ela não tem o acesso por cima. Por isso que a gente parou com a bancada aqui, né? Porque normalmente a gente vem com ela pra cima porque tem abertura frontal. E aqui a gente usou uma torneirinha de parede com o tanque embutido. Agora, falando um pouquinho sobre a iluminação, a gente usou, aqui como é laje, a gente usou um trilho no teto com 4 spots. Então a gente consegue distribuir a iluminação para onde a gente quiser. Aqui em cima, essas 2 arandelinhas bem charmosinhas. E nesse painel que a gente criou, a gente colocou essa iluminação que cria um ambiente bem aconchegante também para a hora da refeição. Aqui, em toda a extensão desse armário aéreo, a gente considerou a fita de LED embutidinha, né? A gente sempre faz um friso para embutir ela na marcenaria para ficar escondida, e ali naquela prateleirinha também. Um ponto bem importante na hora da gente fazer essas mudanças de layout é pensar sempre nos pontos elétricos, então interruptor e tomadas. Então aqui a gente tem interruptor de quando você entra na cozinha. O interfone ficou nessa parede, que é a parede mais livre, mais próxima do acesso ao corredor dos quartos. É sempre legal deixar uma tomadinha em cima da mesa, porque às vezes você quer ligar algum equipamento, algo que precise dessa tomada, então é sempre bom deixar. Nessa área seca aqui do granito também, né? Então se você quiser usar uma batedeira, alguma coisa. Aí aqui na área molhada também, né? Então se você quiser usar algum equipamento na área molhada que faz mais sujeira. Aqui a gente tem um interruptor do triturador. Então, quando a gente considera triturador na cuba, a gente coloca o acionamento não necessariamente na pedra, que tem alguns que já vêm. Mas para não furar a pedra, a gente considera ele aqui. E aqui, mais 2 tomadinhas. Tomada nunca é demais, então a gente sempre pensa nos melhores posicionamentos de tomada para atender todas as necessidades do dia a dia. Gente, em meio a tanta correria para gravar os vídeos lá na obra, eu esqueci de finalizar e me despedir de vocês. Então eu tô aqui no escritório para falar para você não esquecer de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, ativar o sininho e se você ficar com alguma dúvida, pode comentar aqui que depois eu respondo. Até o próximo vídeo!